Capítulo 26. Momentos de verdade e ternura. A claridade da manhã invadiu o quarto de Marcelo. Mesmo com a janela fechada, ainda era bem cedo. Acordando de um sono profundo, ele acariciou a superfície lisa da cama, entre os lençóis à procura de Flávia, que já havia se levantado. Suaves ruídos que vinham da cozinha denunciavam onde ela estava. Deitado entre os travesseiros macios, que ainda exalavam o delicado perfume de sua noiva, Marcelo permaneceu ali, sem vontade de se levantar, sorrindo e sentindo-se feliz. Nunca havia experimentado tamanha realização e felicidade verdadeiras como naquelas últimas horas. Uma chama parecia acender-se dentro dele com tamanha força, fazendo brilhar até sua aura. Riu ao recordar da manhã anterior, quando tudo parecia conturbado, e da enervante preocupação que os dominou ao perderem a hora. Largado sobre a cama, não conseguia tirar o sorriso do rosto, e desentrelaçando as mãos cruzadas atrás da nuca, olhou bem para a aliança de ouro que brilhava reluzente em sua mão direita e a beijou. Foi então que inúmeros pensamentos, lembranças de detalhes e peculiaridades surgiram rápido em sua mente, começando a inquietá-lo de súbito. Nesse momento, entrando de costas para abrir a porta, Flávia chegou segurando uma bandeja bem farta para que os dois fizessem o de jejum juntos. Bom dia. Ela cumprimentou sorrindo. Bom giorno, amore mio. Bom dia, meu amor, respondeu ele, ajeitando-se para se sentar melhor na cama e procurando conter os pensamentos, os quais se afastaram ao reparar em Flávia, usando uma de suas camisas que lhe ficou bem larga, sedutoramente curta, cujas mangas enroladas davam-lhe um toque especial. Não se contendo, admirou. Você está linda. Flávia sobrepôs na cama a bandeja, beijou-o e respondeu: são os seus olhos. Quanta coisa! Considerou. Você sabe fazer café? Sei, olha, que tem leite, mostrou. Sei que gosta de café com leite. Ah, o suco é de laranja. Espere aí, surpreendeu-se. Não tinha mamão nem laranjas aqui em casa. Você saiu para comprar? Claro que não. O que um telefonema não pode fazer por nós? Respondeu com suave graça na imposição da voz e no perfil delicado. Adoro esse seu jeito. Beijou-a em sinal de agradecimento e elogio. Enquanto faziam o de jejum após conversarem um pouco, Flávia sutilmente perguntou: ontem, quando saiu do escritório com meu pai, você parecia insatisfeito. O que aconteceu? Quer me contar agora? É que, para mim, o assunto não foi muito agradável. Nós precisamos conversar sobre isso novamente, porém depois. Sério, avisou. Agora, Flávia, gostaria de falar sobre mim e você, sobre algo bem delicado. O que quer dizer, Marcelo? Inquietou-se, perguntando mais séria. Flávia, tem algo que está me preocupando e eu não sei como falar. Pensou por alguns segundos e continuou em tom amável na voz firme. Aos olhos dos outros, tudo aconteceu muito rápido entre nós, porém não foi como eles imaginam. Tenha certeza disso. Eu nunca olhei para uma moça pela primeira vez e tive tanta simpatia, uma admiração inexplicável e uma atração incontrolável. Quando nos conhecemos, eu queria ouvir sua voz por mais tempo. Tinha vontade de tocá-la. Pensei que eu estivesse ficando sem juízo e acreditei que isso passaria. Por ironia do destino, nós precisamos trabalhar lado a lado, e seu pai começou a me fazer frequentar sua casa. Foi muito difícil disfarçar o que sentia por você. Tinha que me vigiar o tempo todo para não te pegar e beijar. Eu não conseguia aguentar mais, contou com entonação suave, na voz emocionada. Eu acredito em você, Marcelo. Também senti a mesma atração.
Quantas vezes eu procurei desnecessariamente só para tê-lo perto. Fui até sua sala quando não tinha o que fazer e ficávamos conversando. Eu queria ouvir sua voz, saber da sua vida, ficar perto. Flávia, eu juro. E interrompeu a educado, mas bem sério. Juro por Deus, nunca passou por meu pensamento a ideia de querer ter um compromisso com você pelo fato de ser a filha do proprietário daquela empresa e herdeira de um grande patrimônio. Mas esse não é bem o assunto que quero falar com você. Estou preocupado e tenho que te contar uma coisa, falou firme e bem direto, explicando com maturidade. No início da semana passada, eu comecei a pensar em pedir demissão. Os olhos de Flávia cresceram e ele continuou. É sério, eu não aguentava mais ficar ao seu lado. Sentir seu perfume, tocá-la, sem querer ao nos esbarrarmos, quando estávamos debruçados sobre alguns projetos na mesa e, na verdade, não sei o que me deu na sexta-feira, quando insisti em levá-la para casa. Mas sei o que senti no momento em que você me abraçou. Foi muito difícil me controlar naquele primeiro instante. Ao chegarmos à sua casa e ao nos despedirmos, eu decidi conquistá-la com delicadeza, romantismo e carinho. Nem se fosse por uma única vez. Porém, no fundo, queria fazê-la gostar de mim, me querer bem. Então, a forma como retribuí os meus carinhos mostrou que você já gostava de mim, você correspondia. Desculpe-me, Marcelo, interrompeu praticamente implorando. Sua voz doce era entrecortada por certa emoção que a fragilizava. Constrangida, Flávia defendeu-se quase chorando. Eu não sou volúvel. Não saí com homens e fui me atirando como você pode pensar. Pare, Flávia. Pediu agasalhando-a num abraço ao vê-la nervosa. Marcelo precisava falar daquele assunto delicado, íntimo, e pensou em ser bem objetivo, quando percebeu que ela era muito frágil para aquele tipo de conversa. Ele não poderia ser bem direto. Sentiu que precisava ser cauteloso com as palavras e o tom da voz. Adorava sua noiva e não gostaria de constrangê-la. Bem paciente e meticuloso, afirmou: eu sei, meu amor. Ali no carro, ao puxá-la e colocá-la em meus braços, fiquei te olhando para tentar eternizar aquele momento porque não acreditava no que estava acontecendo. Vi um brilho especial em seus olhos, enquanto a acariciava com toda a ternura e respeito. Senti seu coração bater forte com um misto de medo e desejo. Sua respiração, às vezes, parava assim que eu roçava meu rosto ao seu e a beijava na face. Relembrava com romantismo a fim de acalmá-la e deixá-la à vontade. Mas ao sentir seus lábios trêmulos não resisti, não me controlei. Foi então que a beijei como sempre quis, como nunca havia beijado alguém. Eu a queria tanto. Não planejei aquilo, parecia que eu já a conhecia. Sabia o que você queria, como agradá-la, conquistá-la. Eu não sei explicar, mas era como se o conhecesse há muito tempo, tanto que, emocionada, ela deteve as palavras. Que? Perguntou ele bem generoso. Que deixei você me dominar sem me impor. Desejei você, fiquei incrédula comigo mesma depois. Era como se eu o conhecesse há muito tempo para agir daquele jeito. Mas nós só nos beijamos, não aconteceu mais nada, murmurou, afagando-a. Depois, quando você se foi, falava com um leve choro. Fiquei envergonhada, agi como se estivesse acostumada àquilo. Só não aconteceu mais nada porque você se controlou. Ela chorou mais. Flávia, eu acreditei que você agiu pelo impulso dos sentimentos que tinha por mim. Eu não a julguei. Pare de se torturar. Eu só fiquei um pouco mais tranquila quando me telefonou, reforçando o convite para irmos até a chácara. Marcelo se preocupava com a reação de Flávia. Percebia que em sua voz suave e branda, repleta de emoções, ela tentava esconder uma agonia, alguma humilhação que a traumatizava e enfraquecia.
entendeu que teria de ser bem cuidadoso com as palavras. Se quisesse saber o que o inquietava e conversar sobre o que o preocupava. Por mais que você fale, Marcelo, ainda tenho vergonha de como eu agi. Então eu também tenho de me envergonhar, afinal, fui eu quem começou ali no carro. Desculpe-me também por ter sido tão ousado lá na chácara, pois eu a desejava e foi você quem não permitiu. Aguardando um pouco para ela se recompor das emoções, Marcelo se levantou, tirou a bandeja de cima da cama e sentou-se novamente, segurando-lhe o rosto para que o encarasse. Flávia, preste atenção. Nossa atração foi vigorosa e pura. Nós nos desejávamos há muito tempo. Enfatizava com voz suave. Foi por isso que, depois que deixamos a Kátia em casa, eu disse a você que a levaria para um lugar muito especial. Nesse momento, realmente eu planejei tudo. Eu a queria, falou olhando em seus olhos, e o lugar especial que a trouxe foi para a minha casa, para esta cama. Eu não aguentei e eu aceitei com facilidade como uma volúvel, murmurou. Flávia, nós nos amamos. Eu sei, mas quando estou com você sinto uma força, um amparo. Mas depois fico me julgando, acreditando que vai me considerar uma qualquer, quando na verdade eu te amo. Marcelo a observava atento. Não entendia por que a noiva se culpava e recriminava tanto. Algo a perturbava e ele não tinha qualquer desejo de ferir seus sentimentos. Ele sempre foi ágil com as palavras, desembaraçado, esperto, quando queria arrancar a verdade de alguém, mas aquela situação era diferente. A sua voz grave, mas enternecida de romantismo, agora o traía, pois a forte sensibilidade o fazia perder as palavras. Mesmo assim, não deixando de ser persistente e gaguejando ao retomar o assunto que o corroía pelo interesse aguçado em saber. Flávia, meu bem, tentava dizer, sabe, eu preciso conversar algumas coisas com você e é importante, mas o assunto é delicado. Ela o encarou sob o efeito de uma expressão apreensiva em que escondia extrema aflição e ele continuou. Eu não sei por onde começar, avisou Marcelo. Suspirando fundo, tentou. Flávia, quando nós assumimos o que sentíamos um pelo outro e desejamos um momento especial, ele não conseguia falar. Pelo amor de Deus, Marcelo, fale de uma vez, pediu, tentando conter seu desespero. Eu estou nervoso, perdoe-me. Procuro palavras leves para dizer o que sei, o que sinto. Conversar sobre algo importante e te fazer duas perguntas, só isso. Desabafou muito inquieto. Então, comece falando sobre o que sabe e o que sente. Pedia com lágrimas correndo em seu rosto. Estou atordoada, nervosa por causa desse suspense. Diga o que for preciso. Posso chorar se me pedir para ir embora dizendo que se enganou, se arrependeu. Mas eu não sou de vidro e não vou quebrar. Você não me quer mais, é isso? Não, não é nada disso, ao contrário. Pegando-lhe as mãos frias e suadas, beijou-as e falou, pausadamente, mas com a respiração alterada. Flávia, você me surpreendeu e sabe, é que foi por você corresponder aos carinhos e demonstrar que gostava de mim que eu decidi trazê-la aqui. Meu amor, eu desejava um lugar tranquilo, onde pudesse tratá-la como você merece, com todo o meu amor verdadeiro. Você não foi nem é um passatempo para mim. Por isso eu queria acolhê-la com carinho. Eu esperava conquistá-la para que me amasse. Suspirando forte, falou decidido e impulsivo. Eu queria que você me desejasse como nunca desejou alguém. Fitando-a, firme segurou-a com delicadeza pelos ombros e afirmou quase murmurando, mas você nunca teve alguém, Flávia. Um choro compulsivo a dominou. Marcelo a abraçou com carinho, apertando-a contra seu peito.
Beijou-lhe a cabeça e o rosto várias vezes e a embalou nos braços, comovido pediu generoso: Não chore, meu amor, não chore. Afastando-se um pouco de seus braços sem encará-lo, Flávia gaguejou com os soluços que entremeavam sua fala constrangida, quase sussurrada. Você não disse nada na hora e pensei que não tivesse percebido. Eu queria te contar, mas não consegui. Sinto-me ridícula, que vergonha. Não. Em tom comovido reagiu de imediato. Ridícula nunca. Oh, Flávia, o que eu poderia dizer naquele momento? Falava baixinho. Flávia, eu fiquei incrédulo, confuso, não sabia o que fazer. Fui surpreendido, não podia estragar aquele momento tão especial para nós. Alguns segundos depois explicou, no dia seguinte, ontem, acordamos atrasados e saímos daqui correndo. Aquele momento não saía da minha cabeça e eu precisava falar com você. Estava desesperado, mas não encontrei oportunidade, pois nossa manhã foi conturbada. Então, ontem mesmo à tarde, ao virmos para cá após o almoço, fiquei aliviado quando você decidiu tomar um banho, pois eu queria esconder as alianças que havia comprado e falava com certa apreensão e carinho na voz. Guardei as alianças, fui trocar a roupa de cama e deixar o quarto bem arrumado para quando você terminasse o banho. Como se não bastassem as lembranças da noite anterior, que não saíam da minha cabeça, os lençóis não negaram, Flávia. Você foi minha, você é minha. Calou-se por instantes. O silêncio foi absoluto. Ela, de cabeça baixa, não dizia nada. Vendo-a sentir-se insegura e envergonhada, Marcelo pediu: Perdoe-me, meu amor. Achei que ontem à tarde não era o melhor momento para conversarmos sobre esse assunto. Então eu troquei as roupas de cama e escondi para que você não visse. Por isso, ontem, quando você estava envolta no lençol, eu parei e fiquei admirando-a. Pensei em muita coisa. Como você é especial. Tanta generosidade, sensualidade, tão meiga, carinhosa e minha. Nunca pensei que, sabe, falava com profunda emoção. Tenho de confessar que você se tornou ainda mais especial para mim, Flávia. Vendo as lágrimas que corriam na linda face de sua noiva, ele as aparou, acariciando-lhe o rosto, mas ela não o encarava. Por favor, não pense que sou machista ou ignorante. Jamais eu me importaria com qualquer envolvimento ou relacionamento sexual que minha noiva ou esposa tivesse antes de nos envolvermos e assumirmos um compromisso, desde que praticado de forma responsável. Creio que os direitos são iguais e você é maior de idade. Oferecendo um tempo para que ela se manifestasse, o que Flávia não fez, Marcelo pediu generoso: Você parece ter nascido para mim. Agora, diga alguma coisa. Eu não queria que percebesse, argumentou após longo silêncio. Achei que não tivesse percebido e comecei a me sentir ridícula. Quando você afirmou que eu nunca havia tido alguém, estou envergonhada. Deveria ter falado, mas... As lágrimas foram contidas e Flávia não o encarava. Segurando o seu queixo com delicadeza, ele pediu amoroso: Olhe para mim. Por favor, Flávia, não me julgue mal. Eu não quero que se magoe com esta conversa, mas ela é necessária. E tenho mais para considerar e resolver. Não sei qual o motivo que faz de você uma pessoa tão sensível, tão frágil para este assunto. Talvez seja a intimidade e a delicadeza do fato. A falta de liberdade comigo para falar sobre isso, não sei. Não estou magoada, disse suspirando fundo e olhando nos olhos. Desculpe-me por ter chorado tanto, é que tive tantas dúvidas. Mas agora estou melhor. Falou, forçando-se a ficar mais firme. Vamos conversar. Comece, quero saber o que você tem para considerar e resolver a respeito disso. Sem mágoas ou dúvidas? Perguntou ele com jeitinho na voz. Sim.
Perguntarei o que eu não entender e prometo que não vou te esconder mais nada. Falou, oferecendo meio sorriso. Veja, Flávia, eu não vou esconder de você que, de certa forma, sou bem experiente. Ouvir isso talvez a magoe, mas quero que me conheça e preciso esclarecer. Gosto da verdade, por pior que ela seja. Sério, observando suas reações, Marcelo contou. Não pense que eu saía e me relacionava com qualquer uma. Não sou desequilibrado ou compulsivo sexual. As moças com quem eu fiquei ou namorei eram bem experientes, se cuidavam, entende? Flávia não se manifestou, por isso ele acreditou que precisasse ser mais claro. Sou bem exigente, tenho preferência por mulheres, digamos, espertas, bem experientes, maduras, cultas, inteligentes, independentes, que não são perseguidoras, e só me envolvia intimamente depois de um certo tempo, após observar melhor. Apesar disso, eu me preservava, me precavia sempre. Ela só escutava e ele desfechou de uma vez. Mas, Flávia, com a gente foi diferente, não planejei nada. Não tive tempo de pensar em nada. O sentimento que nos dominou foi tão intenso que tudo aconteceu. Pela primeira vez eu não me preveni. Pensei que você tomasse alguns cuidados, fizesse uma prevenção e, puxa, Flávia, somente hoje, quando eu estava aqui admirando nossa aliança, me surpreendi ao me dar conta de como tudo ocorreu tão depressa. Só então lembrei que você não é experiente como eu pensei que fosse e com certeza você não usa nenhum contraceptivo, não é? Perguntou com brandura, aguardando apreensivo por uma resposta. Meu Deus, Marcelo! Apavorou-se Flávia, inquietando-se nervosa. E agora? Calma, Flávia, pediu em tom suave e compreensivo, e puxando-a para que se deitasse em seus braços. Marcelo podia sentir sua exaltação na respiração ofegante, que ela tentava controlar, mas sua preocupação era extrema e não conseguia. Flávia tremia. Novamente ele pediu calma, também não é assim, eu te amo, viu? Sorrindo brincou, quero que seja a mãe dos meus filhos. Fique tranquila, se aconteceu, o que eu acho difícil, estarei ao seu lado e riu. Bem, talvez tenhamos de nos casar antes da Renata. Não brinca, Marcelo. Advertiu, levantando-se nervosa sem achar graça da brincadeira. É sério. Nós nos amamos, somos livres, independentes. Invadiu-lhe a alma com um olhar apaixonado e assumiu. Eu te amo muito. Você é especial para mim, Flávia. Jamais vou traí-lo ou abandoná-lo em uma situação difícil. Prometo que serei só seu. Não gosto de ser enganado, por isso nunca vou traí-la. Não admito isso. Flávia permanecia com os olhos brilhantes, fixos nos dele, mas nada disse. Foi então que, um pouco mais sério, Marcelo, ainda curioso, expôs com palavras delicadas e em tom generoso, a fim de não ferir os sentimentos de sua noiva. Sabia que falaria agora do seu ponto frágil. Flávia, eu gosto de conhecer tudo e, se não se importar, preciso saber de uma coisa. Veja bem, profissionalmente você é destemida, ágil, determinada com as tomadas de decisões e tudo mais. Mas sentimentalmente você é extremamente frágil. Nesses últimos dias eu conheci uma outra Flávia, delicada, doce, que precisa e quer ser protegida. Eu quero te dar esta proteção. Aonde quer chegar, Marcelo? Calma. Estou fazendo rodeios para que não se sinta agredida com o que eu quero saber. Não me interprete mal, mas isso não é comum. Marcelo atrapalhava-se para se expressar. Não queria constranger a noiva. As palavras lhe fugiam. Mesmo assim ele prosseguiu. Não é comum. São aceitações, reações, digamos, diferentes e... Como assim, Marcelo? Perguntou algo nervosa e insegura. Veja, apesar de todo o seu desejo no início, bem, eu acho que depois você expressou reações comuns para quem nunca se relacionou. Flávia, nunca uma garota me pertenceu e... Estou com vergonha, devia ter contado, falou fugindo-lhe o olhar. Eu entendo, sei o que o intriga. É o fato de...
Talvez eu não tenha sido como você esperava, como você queria. Não, não, não diga isso, murmurou dócil. Como lembrei há pouco, entendo que esse é um assunto delicado para conversarmos com facilidade. Eu não estou reclamando, Flávia, ao contrário. Sorriu ao admitir. Tenho a mente aberta, não sou ignorante. Mas talvez pela minha criação em que o homem, como homem lá no fundo de meus sentimentos, eu não posso negar o orgulho que sinto em saber que quem eu amo e quero para viver ao meu lado é minha mulher mesmo, só minha. Mas no domingo à noite eu queria conquistá-la com delicadeza, carinho. Falava com imenso romantismo. Queria envolvê-la com todo o meu amor, receber o seu amor vagarosamente. Queria que me desejasse e você correspondia até. Deteve-se por um momento. Flávia, tudo acontecia naturalmente. Mas eu não esperava, fui surpreendido. Estava certo de que você já tinha experiência. Foi então que percebi seu medo. Eu não sabia o que fazer. Mas eu a queria tanto, tanto. Por isso tentei ser ainda mais amoroso, carinhoso, cuidadoso com você. Queria realizá-la logo na primeira vez. Da forma como me abraçou, como nos beijamos. Depois conversamos até adormecermos. Eu achei que se realizou, sentiu prazer, mas depois fiquei inseguro. Irritou-se consigo mesmo. Eu queria que você... Marcelo, sussurrou tentando falar. Não, Flávia, ontem à tarde foi diferente, esta noite também. Agora eu sei que não a fiz feliz na primeira vez e isso está me torturando. Você não imagina. Será que eu a machuquei? Perdoe-me se não fui... Marcelo, para. Foi maravilhoso. Interrompeu, esclarecendo com sua voz meiga romântica. Sempre sonhei com este momento. Ele aconteceu como eu queria. Não consigo esquecer cada detalhe. Aconteceu com muita calma, muito carinho. Você me conquistou, me fez desejá-lo. Mas compreenda uma coisa, admitiu encabulada. Porém, encarando-o, apesar de tanto desejo e estimulada pelos seus carinhos, eu estava com medo, com vergonha e tentava disfarçar. Eu quis parecer uma mulher moderna, liberada. Não pensei que você fosse perceber, nem lembrei do lençol, não foi sua culpa. Saiba que me senti muito bem com você, pois me tratou com tanto carinho, delicadeza, romantismo, com tanto cuidado. Você não me machucou. É lógico que ontem à tarde e esta noite foram diferentes. E como foram diferentes? Eu o amo tanto, Marcelo. Você é maravilhoso. Abraçando-o, sussurrou-lhe. Você me realizou completamente, não tenha dúvidas, e eu desejo mais do que nunca. Quero ser sua sempre. Ele a beijou com ternura. Depois ela perguntou: o que mais quer saber? Tem algo que ainda o intriga? Ou o deixe inseguro? Perdoe a minha insegurança, Flávia, mas você representa muito para mim. Marcelo, saiba que foi a sua calma, o seu carinho, sua delicadeza, de não interromper aquele momento para me fazer perguntas. Foram todos os seus cuidados que acabaram com o meu medo. Eu estava tensa naquela hora, você nem imagina. Mas eu fiquei muito feliz. Tanto que depois, por todo o seu afeto novamente, tive a experiência mais maravilhosa da minha vida. Você me realizou como mulher, não fique inseguro. Eu te amo mais do que nunca. Ele parecia mais aliviado ao esboçar brando sorriso. Ela estava bem serena e mais confiante, por isso ele decidiu perguntar. Eu só gostaria de saber uma coisa se quiser contar, pediu ele. As moças hoje em dia são mais resolvidas, audaciosas e despodoradas. Eu sei que você já namorou e, bem, eu gostaria de saber por quê. Por quê? Ela repetiu sem entender. Sim, por que eu, Flávia? Por que esperou tanto? Por que se entregou para mim? Sem que Marcelo esperasse, viu brotar imediatamente lágrimas nos lindos olhos de Flávia.
Carinhoso, ele a puxou para um abraço e tentou acalmá-la. Desculpe-me. Não queria fazê-la chorar novamente. Não sabia que isso iria magoá-la. Mas achei estranho tudo o que soube e percebi. O que soube e percebeu? Perguntou, escondendo o rosto em seu ombro. Primeiro eu percebi sua reação de desespero quando seu pai nos viu chegando. Sei que foi constrangedor, mas você ficou em pânico, caindo de joelho e chorando muito. Demorou para se acalmar. Depois eu ouvi falar lá na empresa que há anos você teve sérios problemas com seu pai por causa de um namorado. O que aconteceu? Pode me contar? Alguns minutos ela se ajeitou, afastando-se do abraço e, sem encará-lo, sentou-se direito na cama. Seu belo rosto figurava profunda amargura. Mesmo assim, secando as lágrimas, com as mãos, Flávia contou. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar para a universidade e já ia à empresa junto com meu pai. A Renata começou a namorar um rapaz de 19 anos, bem posicionado, pela estabilidade financeira de seus pais e muito independente. Ele prestou vestibular para medicina e foi um dos primeiros colocados. Meu pai aprovava o namoro dos dois e o moço frequentava muito a nossa casa. Nós conversávamos bastante. A voz de Flávia embargou e longas lágrimas correram, mas ela prosseguiu. A Renata tinha um jeito estranho de tratá-lo, parecia que o desprezava, então eu ficava fazendo-lhe companhia quando ela o deixava muito tempo sozinho. Aconteceu que eu comecei a admirá-lo e, para minha surpresa, ele disse que estava gostando de mim. Então ele terminou o namoro com a Renata. Ela pareceu ter se sentido aliviada, pois já tinha outro namorado. Depois de algumas semanas, nós dois começamos a namorar escondidos. Ele era atencioso, carinhoso, educado. Nós nos dávamos muito bem. Um dia, a Renata nos pegou juntos no jardim lá de casa e fez um escândalo sem igual. Ela foi capaz de inventar que nos viu mantendo relação. Não suportando as lembranças, Flávia levou as mãos ao rosto e chorou. Marcelo, afagando-a, deixou que desabafasse, não tentando asfixiá-la com um abraço. Mas, recomposta a garota, a moça continuou. Eu era menor, meu pai me arrastou para o quarto e me bateu com seu cinto. Eu o encarava e respondia às suas repreensões. Era como se eu não sentisse as cintadas e quisesse agredir meu pai com palavras. Dizia que amava o rapaz e queria continuar me encontrando com ele, que fugiria de casa. Não aconteceu nada entre nós. Só você tem a certeza disso. Mas a Renata me acusava insistentemente de vadia para baixo. Dizia que eu tinha sido a culpada por eles terem terminado o namoro, que eu já havia me envolvido com outros namorados dela. Ela não parava de dizer coisas horríveis. Então, para irritar meu pai, que não parava de me bater com o cinto, eu falei que tinha me entregado para ele, que eu era dona do meu corpo. Chorou. Meu pai virou um bicho. Ele jogou o cinto de lado e me espancou. Ele me espancou com socos e pontapés. Mesmo quando eu estava indefesa no chão e sem conseguir mais falar. Breve pausa em que suspirou fundo e continuou. O Rogério chegou em casa e, se não fosse ele, meu pai tinha me matado. O Sr. Douglas virou um animal enfurecido. Disse-me coisas que não entendi. Pensei que estivesse atordoada, mas o Rogério foi testemunha. Lembro que o meu irmão o afastou de mim, me pegou no colo e me pôs sobre a cama. Minha boca doía e sangrava. Todo o meu corpo doía muito. E teve um momento que eu não conseguia respirar direito. Meu pai andava de um lado para o outro, suando e cuspindo de raiva ao falar e falar. Em certo momento ele disse: você não será uma vagabunda como sua mãe. Mato você antes. Era o que eu deveria ter feito com ela. Pensei que estivesse delirando, mas o Rogério, que estava sentado ao meu lado, ouviu a mesma coisa. Desde então, nós dois achamos que somos filhos de algum romance do meu pai com outra mulher,
pois somos muito parecidos e diferentes de nossos irmãos. Porém, o Rogério é gêmeo da Renata e eles nasceram em casa. Isso nos incomodou por algum tempo. Depois procuramos esquecer tudo. E você ficou bem? Perguntou o piedoso. Quando comecei a ter dificuldades para respirar, o Rogério gritou. Mandou meu pai calar a boca. Meu irmão me pegou no colo, me colocou no carro e me levou para o hospital. Por causa desta surra, quebrei 2 costelas, o braço esquerdo e 2 dedos. Minha boca ficou muito machucada e precisei levar pontos nos cortes dos lábios interior da bochecha que foram feitos pelos socos. Não sei como não quebrei nenhum dente. Meus olhos e todo o meu rosto incharam e ficaram roxos. Fiquei com hematomas por todo o corpo. Minha mãe não ia me ver. A Kátia era pequena e só chorava. O Douglas Júnior ria de mim e a Renata estava satisfeita. Só o Rogério ficava ao meu lado e a governanta, a Romilda, foi quem cuidou de mim quando cheguei em casa depois de passar 2 semanas imóvel, internada no hospital. Precisou ficar internada? Admirou-se indignado. Uma das costelas quebrada estava prestes a perfurar um dos pulmões e, chorando muito, desfechou. Tive uma forte hemorragia. Marcelo estava incrédulo. Procurando dissimular o nervosismo e o ódio que sentiu do Sr. Douglas por ter agredido tanto a própria filha, Marcelo abraçou-a, escondendo o rosto para que ela não o visse chorar. Fiquei bem dos machucados. Eles sararam. Continuou abraçando-o com força, escondendo-se em seu peito em busca de um abrigo. Mas acho que nunca curei minha alma, meu coração. A partir desse dia, o Rogério ficou diferente. Parecia que somente eu significava alguma coisa para ele. Percebi o seu desprezo para com os outros. Ele se abraçava com a governanta, mas se afastava dos nossos pais. Só depois de muito tempo, o Rogério voltou a falar com o nosso pai, mas o trata com frieza, como já pôde perceber. Acho que se dedicou excessivamente aos estudos por fuga. E o rapaz, o namorado, você o viu novamente? Flávia chorava ao contar. Soube que, quando eu estava internada, ele foi muito agredido e os seus pais não sabiam explicar o motivo. 2 meses depois, ele morreu de overdose. Uma morte muito estranha para quem não era viciado. Qual era o nome dele? Perguntou com brandura. Com grande dor, ela encarou o noivo e disse sussurrando: Marcelo. Fitando-o, firme, repetiu. O nome dele era Marcelo. Eu me revoltei quando soube da morte. Ele era gentil, me respeitava. Não aconteceu nada entre nós. Quando eu soube, ainda estava me recuperando, mas não aguentei e quebrei o meu quarto inteiro. A Romilda foi quem me controlou e me aconselhou muito, pois fiquei à beira da loucura. Não por um grande amor. Nem sei dizer se o que sentia era amor. Eu tinha só 17 anos, mas o meu pai não tinha o direito de fazer aquilo. Você está responsabilizando seu pai pela morte do rapaz. Será que foi ele mesmo, Flávia? Quem mais poderia ter motivos para isso? Além do que, o Júnior andou falando algumas coisas que o comprometem. Jogou indiretas, entende? Meu pai pensava, por culpa das mentiras da Renata, que eu tinha sido seduzida, estava perdida, desonrada pela ousadia daquele moço. Demorei muito para me recuperar, encarar e perdoar ao meu pai. Poucos segundos, ela admitiu. Talvez por isso eu fiquei realmente em pânico quando ele nos viu chegando de manhã. Você tentou namorar outros rapazes? A princípio não. Fiz como o Rogério e ocupei minha mente com os estudos ou eu enlouqueceria. Depois tentei namorar, mas o quê? Perguntava sempre calmo. Como você disse, a maioria das moças são decididas, liberais.
audaciosas, resolvidas e se relacionam bem cedo. Isso faz com que os homens se aproximem e pensem que todas são iguais. Na cabeça de alguns, não passamos de um objeto de prazer que todos podem chegar e ir usando. Isso era horrível para mim. Então, quando conhecia um rapaz e começava a surgir um clima romântico, eu me sentia atacada por desejos impetuosos, carinhos atrevidos. Isso me agredia. Os homens não sabem mais conquistar uma mulher, não são carinhosos, generosos, nem românticos. Para não me sentir mais frustrada, desisti de encontrar alguém compatível com os meus sentimentos e desejos, até porque passei a entender que as mulheres se vulgarizaram quando passaram a ser excessivamente liberadas sexualmente, ficando com um e com o outro. Precisei manter uma postura austera e quase agressiva para lidar com muitos gerentes e diretores lá na empresa ou com os negociadores. Meu círculo de amigos é bem pequeno. Trabalho, cuido das necessidades da minha mãe e ocupo minha mente. Mas isso não me impediu de sonhar com alguém que me tratasse assim como você fez. Eles se olharam por algum tempo e Marcelo considerou comovido. Perdoe-me fazê-la contar isso, mas eu precisava saber. Eu gosto de conhecer detalhes, Flávia. Uma coisa que me magoa muito é o fato de minha mãe nunca ter dito o nome de meu pai. É algo simples. Eu não quero conhecê-lo, talvez não tenha a intenção de procurá-lo, mas eu só gostaria de saber o nome. Isso é um imenso incômodo, é inquietante. Por essa razão eu gosto de esclarecer tudo. Não escondo nada e não gosto de ser enganado. Eu te entendo. Desculpe-me por não ter contado antes. Como você falou, eu sou muito insegura quando se trata de meu lado íntimo e acho que você agora entende a razão. Tenho 27 anos, Marcelo. Seria difícil explicar minha falta de experiência e como fui boba. Você não foi boba, não. Eu fui inseguro e imaturo. Não, sinto-me segura ao seu lado. Agradeço sua delicadeza para falar sobre isso. Você arrancou mais um medo que eu tinha. Sorriu. É um homem de ótimo caráter, Marcelo. Não me arrependo de nada, a não ser de não ter te contado tudo antes. Obrigada por ser tão terno e sensível para conversar sobre isso. Agora eu me sinto tão aliviada por ter desabafado. Olhando, ainda respondeu: se quer saber por que você? Por que esperei tanto? Por que me entreguei a você? Eu respondo: primeiro esperei a fim de encontrar alguém que me merecesse. Alguém responsável e carinhoso. Então eu te conheci e há mais de um ano venho experimentando o sentimento mais forte que já tive por alguém em minha vida. Nesse tempo, observei sua moral, seu respeito, seu caráter. Você não era qualquer um. Acho que foi um dos poucos que não me cantou lá na empresa. Sei também que não ficou tentando conquistar nenhuma outra ali. Sempre me respeitou, passei a sonhar acordada com você. Comecei a amá-lo, desejá-lo. Por tudo isso eu o escolhi. Eu te amo, Marcelo. Você foi amoroso, carinhoso, cuidadoso. Eu te amo e não poderia fazer diferente. Tive medo de me aproximar antes e ser mal interpretado e sinto algo muito forte por você e nunca vou decepcioná-la, eu prometo. Desculpe-me por querer saber tanto. Acho que só você me compreende. Observando-a por alguns minutos, admitiu: quase não acredito que o seu pai foi capaz de agredi-la assim. Estou enojado, indignado. Exibiu nervosismo nos leves gestos e falou mais calmo. Foi por isso que você reagiu daquela forma tão aterrorizada quando ele nos viu. Por esta razão, é frágil e insegura.
para demonstrar ou admitir seus sentimentos. Foi tanto sofrimento moral pelas acusações de sua irmã e pelo que experimentou com as agressões de seu pai, que por isso acreditava que eu pensaria que era leviana. Teve medo, ficou tensa e tentou esconder. Ah, Flávia, não sou insegura ou medrosa, estou aqui com você. Está aqui porque não resistiu à força do amor que sentimos. Apesar de toda a vontade e desejo, não teve coragem de falar sobre a sua inexperiência. Tentou disfarçar e parecer o que não é. Mas eu senti seu medo, a senti tremer apreensiva e admito que fiquei inseguro pela surpresa. Depois, lá na sua casa, você entrou em pânico porque pensou que seu pai faria o mesmo, que fez com você e seu namorado há tempos. Foi como se revivesse exatamente a cena do passado, quando no jardim de sua casa estava com o Marcelo. Sorriu piedoso ao dizer: até o nosso nome, por ser igual, mexeu com você. Não, não compare com o que sinto por você. Eu sei, murmurou. Não precisa se justificar. Acontece que só duas coisas me deixavam apreensivo. A primeira era o fato de você ser tão determinado e firme profissionalmente. Enquanto se revelou sensível para assuntos íntimos, acreditando que todos pudessem considerá-la uma moça vulgar. Agora tudo já está esclarecido sobre isso. E a outra coisa? Perguntou curiosa. Acho bom nos precavermos. Seria bom você ir ao médico para que ele receite um anticoncepcional. Você não acha melhor? Sim, eu vou. Flávia, se quiser eu te acompanho. Não, riu sem jeito. Tenho coragem para isso. Marcelo ficou contemplando-a por longo tempo, como se algo especial prendesse seu olhar naquela bela moça. Flávia era linda e estava reluzente. Via de modo diferente. Tirando-o daquele estado inebriante em que ele sorria sem perceber, ela perguntou: agora é minha vez, posso sabatiná-lo? Em tudo o que quiser, língua portuguesa, literatura, matemática, conhecimentos gerais, para seu... Isso, vai, pode me xingar, pisa em cima de mim, exclamou brincando ao despentear seus cabelos. É sério, avisou rindo. Então pergunte, que assunto você e meu pai conversaram ontem? Marcelo contou e explicou-lhe tudo o que ouviu do Sr. Douglas sobre a sua tomada de poder na empresa. Eu não posso acreditar, surpreendeu-se ela, mas é verdade. Porém, Flávio, estou decidido, não vou aceitar as ações e as passarei para você. Pretendo me afastar da empresa de seu pai. Marcelo, eu não sou capaz de presidir aquilo tudo sozinha. Levarei a empresa à falência. Eu soube pelo seu pai e pelo seu irmão que ele voltará para o Brasil nesta semana. Quem sabe o Rogério mude de ideia, afinal ele foi o mentor disso tudo. Duvido. O Rogério tem planos e emprego garantido. E quanto a você? Está preocupada comigo, Flávia? Riu divertindo-se. Acha que não sou competente para encontrar um bom serviço em outro lugar? Não seja snob, eu reconheço sua competência. Brincou com jeito. Veja bem, Flávia. Falou colocando na voz um tom bondoso de tranquilidade. Estou decidido a não me destacar na empresa que pertence a seu pai por causa da nossa união. Não estou com você por ser a filha do presidente. Quero que isso fique bem claro. Lembra-se de quando eu propus a demissão do Paulo sem saber que ele era noivo da Renata? O cara é incompetente, fofoqueiro e improdutivo. Está lá só de enfeite. Diga-me o que ele faz. Mas você tem competência, Marcelo. Ninguém vai pensar isso, não se iluda. E o que vai fazer, Marcelo? Lembra-se do projeto que começamos a desenvolver para criarmos uma considerável empresa de reciclagem? Perguntou com os olhos brilhando. Claro, iríamos criar mais uma empresa, mas aquilo ainda está no rascunho. Ótimo! A reciclagem de vidros diminui imensamente os gastos de uma empresa
que fabrica objetos que podem ser confeccionados com vidros reciclados. Que tal montarmos essa empresa para nós? Podemos ter vários clientes a fim desse tipo de produto. E isso se nós mesmos não nos atrevermos a partir para uma linha de produção futuramente. Flávia ficou pensativa. Ainda estava perplexa com a decisão de seu pai. Gostou da ideia de Marcelo continuar na presidência e ser o acionista majoritário, mas ele não queria. Não desejaria impor nada nem vê-lo insatisfeito. Diante do demorado silêncio, ele decidiu ao vê-la sem o mesmo sorriso de sempre. Ah, meu amor, desculpe-me. Não vamos tirar esse dia de folga para falarmos sobre trabalho. Ao ver sua expressão alegre, ele avisou: vou tomar um banho, vamos nos arrumar e sair um pouco. Está um dia lindo. Ela sorriu delicadamente, aprovando a ideia. Pouco depois, Marcelo retornou e Flávia já estava pronta. Arrumava algumas coisas na cozinha quando o telefone tocou. Atenda para mim, Flávia, por favor. Pediu educada enquanto acabava de se arrumar. Pronto. Atendeu ela com sua voz macia e gentil. Acho que liguei errado, respondeu a pessoa que ia desligando. Quando Flávia reconheceu o sotaque, perguntou rapidamente: é a dona Nicole? É da casa do Marcelo? Insistiu Nicole. Sim, dona Nicole, admitiu alegre. Sou eu, a Flávia. Nicole não dizia nada. Um arrepio de mau presságio percorreu pelo corpo de Flávia diante do silêncio e da respiração ofegante que podia ouvir. Temerosa, ela insistiu. Alô? Dona Nicole, está me ouvindo? Não pensava que você estivesse aí, falou Nicole secamente. Depois perguntou: onde está o Marcelo? Um minuto, pediu constrangida, avisando: eu vou chamá-lo. Sua voz soou fraca. Experimentava uma grande amargura e forte decepção. Flávia tinha certeza de que Nicole estranhou sua presença ali tão cedo. Provavelmente ela deduziu que eles passaram a noite juntos. Isso deveria tê-la surpreendido e agora a mulher deveria pensar as piores coisas a seu respeito. Ao encontrar Marcelo, a noiva não conseguiu disfarçar a expressão apreensiva, falando com um tom amedrontado na voz. É a sua mãe. Ela ficou surpresa quando eu atendi. Senti que não gostou, ela pediu para falar com você. Respirando fundo, ele expressou insatisfação no semblante e atendeu ao telefone. Mãe? Marcelo, onde esteve que eu o procuro desde ontem? Não recebeu os meus recados? Esbravejou irritada. Recebi, mas estava muito ocupado. Respondeu firme, por não gostar do tom em sua voz. Meu Deus, precisamos conversar. Liguei para o seu serviço agora há pouco e disseram que você não foi trabalhar. Venha até aqui. Mãe, se é por causa da tia Rociane... Não é isso, Marcelo, você não entende. Gritava Nicole desesperada. O que eu não entendo? Perguntou tranquilo. O que essa moça está fazendo aí essa hora? Acho que isso só diz respeito a mim. Não, pelo amor de Deus, termine esse namoro. Por Deus, meu filho, diga que não fizeram nada errado, que não cometeram nenhum pecado. Mãe, falava brando por causa de Flávia, mas algo enervava. Mantenha-se calma e explique-se direito. Não consigo entendê-la. Se não se explicar melhor, será um absurdo eu fazer o que me pede. Você não sabe quem ela é, nem imagina. Escuta, Marcelo, precisamos conversar cara a cara. Não podemos falar isso por telefone. Tire essa moça da sua vida agora. Não sabe quem é ela. Claro que sei. Não sou moleque, mãe. Vai se arrepender se não me ouvir. Vai acabar com a sua vida e com a vida dela. Tomara que não tenham se envolvido. Marcelo, afaste-se da Flávia agora. Não diga o que devo ou não fazer, mãe. A propósito, já que não me dá uma explicação razoável,
Devo informá-la de que eu amo a Flávia e ontem, com a permissão do pai dela, nós ficamos noivos. Eu não creio nisso. Está errado, não pode. Mãe, está sendo difícil conversarmos. Ontem eu não passei bem por causa de um nervoso e é por isso que estou em casa hoje. Preciso de tranquilidade. Nossa conversa está sendo difícil. Está cometendo um pecado por não ouvir sua mãe. Olha, eu preciso desligar. Estávamos de saída. Marcelo, atenda meu pedido. Afaste-se dela. Tchau, mãe. Precisamos ir. Disse desligando o telefone. Não havia condições para conversarem. Erguendo-se, não sabia o que dizer. Novamente surgiu-lhe um turbilhão de dúvidas, mas sua mãe sempre dramatizava muito e nunca foi lógica e objetiva. Não desejaria tê-la tratado daquela forma. Porém, acreditou que sua mãe deduziu que Flávia havia dormido ali e por isso seria uma moça vulgar, leviana, e não serviria para ter qualquer compromisso com ele. Outra vez aquela dor profunda no peito que apertava seu coração e deixava-o inseguro, preocupado. Ele amava a Flávia. Procurando-a com o olhar, sentiu-se mais forte e seguro quando ela o acolheu com ternura peculiar, perguntando sem manifestar as emoções ou a ansiedade que lhe ardiam na alma. O que foi? Minha mãe não está bem, ela não falou coisa com coisa. Temo que se desequilibre. Sei que ela luta com seus velhos fantasmas do passado. Nunca entrou em detalhes, não fala a respeito, por isso não sei como ajudar. Ela não se rende, falta-lhe coragem para contar o que viveu e o que a faz sofrer tanto. Ela é muito puritana. Por isso detestou saber que eu estou aqui a esta hora da manhã. Concluiu que dormimos juntos. Razão que a faz me julgar leviana e não quer que me... Ela não quer me ver ao seu lado, certo? Marcelo a olhou firme, mas não disse nada. Flávia parecia ter adivinhado seus pensamentos. Seus olhos, agora tristonhos, perderam o brilho. Abraçou Flávia fortemente contra o peito, que doía, amargurado sem saber a razão. Porém, estava decidido a não se separar da noiva por nada.